Voltamos para mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre os nossos primeiros 10 quilômetros que a gente bateu há 2 semanas atrás. Para quem não conhece a gente ainda, Thalita e Marcino, eu moro em Curitiba, ele mora em Campinas e nós somos irmãos com um projeto em comum do zero aos esportes de resistência. Nós iniciamos um projeto de corrida e estamos pensando em evoluir para um triatlon. Estamos nessa saga aí e hoje viemos, como sempre, fazer o nosso bate-papo e trocar uma ideia sobre a prova que a gente conseguiu concluir de 10 km e passar um pouquinho dessa experiência. Para vocês saberem, a corrida foi em Curitiba, né? A MDR é a Maratona do Rio, mas aí ela faz alguns circuitos, como se fosse treinamento premiado e tal. Teve em Recife esse ano, aí teve uma segunda em Curitiba. Eu já ia para Curitiba para visitar minha irmã, porque ela estava de aniversário lá no dia da corrida, dia 30. E foi bem legal, fui com a minha esposa, saímos daqui de tarde, logo depois dela trabalhar. A corrida já era de manhã. Eu tava com muito medo, porque eu tinha falado pra Thali, pra ela dar uma olhada no percurso. Eu não sei se ela olhou e me enganou e não contou, se ela não teve tempo e não olhou. Porque eu só tinha feito o máximo na rua 8, na esteira 9. Na rua que eu fiz foi na Lagoa da Pampulha, para quem conhece a Lagoa de BH, é uma reta, assim, é um plano planíssimo, não tem nem 1 metro de desnível. E na esteira é esteira, muito reta. Então eu tava bem apreensivo assim do que seria a prova. Eu cheguei em Curitiba já no ânimo de pegar a camiseta, pegar o kit, mas ainda muito nervoso. Mas eu não quero contar tudo. Como é que você tava ali pra me esperar, pra me receber, Thali? Não, foi super legal, né? Porque a gente, na verdade, a princípio ele ia pelo meu aniversário e a gente começou junto esse projeto. Falou, vamos correr junto. Aliás, a gente tinha marcado a corrida antes de começar esse projeto, né? Antes da ideia de filmar tudo. Sim. A gente começou a falar sobre treino, mas a gente não tinha começado esse projeto ainda. Enfim, conseguimos achar ali essa prova pra gente correr. E como eu já tinha completado 5 km e eu já estava no treinamento pros 10, aí embarcou tudo no mesmo foco ali, que era os 10 km. Então, ansiosa sempre, bom, né? Tá com a família. Eu moro praticamente sozinha em Curitiba, o Marcino praticamente sozinho em Campinas também, então é legal. Foi legal, mas foi muito rápido. Ele chegou sábado, fui buscar ele e a gente foi buscar o kit, abrir as coisas do kit, aquela coisa toda. E dormimos cedo, né? Pra poder fazer a prova do outro dia. Foi bem legal. Ele tava falando do treinamento dele. Pra mim, eu tinha feito já os 5 km lá em janeiro, ele também já tinha completado 5. E aí esse treinamento dos 5 pros 10, eu não achei tão puxado, sabe? Eu tava treinando musculação e corrida, agora eu tenho uma academia no meu trabalho, basicamente. Então, eu consegui treinar bem, assim, consegui faltar menos na academia, nos treinos. Então, assim, o treinamento dos 5 pros 10 foi bem suave mesmo, foi bem tranquilo. Nunca mais eu tive... Aliás, eu tive muito pouco só no começo, canelite, dor, sabe? Tudo... O que eu tive de esforço foi tudo dentro do normal, assim. Até chegar o dia da prova... E daí a outra questão, né? Eu tava fazendo pra conseguir correr os 10 primeiros quilômetros nesse dia junto com o Marcino, né? No dia 29 de março. E sem querer, depois vocês voltam lá, vou deixar no fim do vídeo aqui o que foi que eu sacaneei ele. Sem querer eu bati a meta dos 10 km antes da hora, porque eu ganhei o relógio, enfim, toda a história tá lá, vocês vão ver. Então eu já sabia que eu conseguia, eu já tinha batido os 10 km antes de saber que eu tinha batido os 10 km. E daí eu tava bem tranquila pra prova, na real, eu não tava tão apreensiva assim, tipo, eu pensei, vai dar certo. Mesmo que tenha uma outra subida, tipo, vai dar certo. E daí chegou o grande dia, domingão nós acordamos e partimos. Pra mim também, eu já comentei várias vezes isso, eu demorei 1 ano e meio pra fazer 3 quilômetros. E eu completei 3 km no finalzinho, em novembro de 25. Em janeiro, nos últimos dias de janeiro de 26, eu completei os 5, completei 8 em fevereiro. Então, assim, foi uma luta para chegar nos 3 km, uma luta, mas uma luta muito grande. Dos 5 foi tranquilo, o 8 foi sem querer, eu saí para correr um dia à toa, para treinar, fazer um longuinho, eu fui indo, não, dá mais, quem faz 5 faz 6, quem faz 6 faz 7, quem faz 7 faz 8. Competindo um pouco com a minha irmã, que tinha batido 7 km e pouco e tinha me mandado no WhatsApp.
Então, a minha experiência é igual, né? É muito mais difícil começar, acho que eu romper a barreira ali da arrebentação, da dor, da concentração. Eu tô sentindo que correr não é igual o pessoal me falava, né? Porque muita gente fala, não, tênis você tem que ficar muito concentrado, a corrida você vai pensando em muita coisa. Não é bem assim, você começa a pensar demais, você começa a querer desistir, você tem que estar focado e brigando com você o tempo todo ali. Então tem um foco sim. E chegamos muito cedo lá na corrida. E de verdade eu tava ansioso e com medo de não cumprir, então eu não falei pra Thalia, nem pra minha esposa, mas minha perna até dava uma tremida ali na hora do aquecimento. Eu nunca tinha participado de corrida, nunca tinha visto tanta gente, então era muita gente diferente. E eu falando, putz, me comprometi a correr 10, tô com a plaquinha amarela dos 10, não vou fazer nem 3,5. E aí a gente foi andando assim acho que era 7 horas, foi a largada, ou 6h30, 7 horas, sei lá. Mas andando assim atrás do povo, eu já tenso. E aí a gente tinha combinado de fazer um fluxo bom de início, né? Do pace que a gente consegue fazer os 10, que era bem baixo. Tranquilinho. E aí você começa a ver todo mundo te passar, né? Porque você larga junto com a galera dos 5 km lá em Curitiba, depois divide. Então a galera dos 5 km sai arrancando e aí você fala, caramba, tá todo mundo me passando, e o pessoal mais velho, os idosos, crianças, e eu ficando o cara com o carrinho de bebê. O cara com o carrinho de bebê empurrando o bebê e passando a gente. E eu falando, gente, e aí a gente fez a primeira curva, eu tinha corrido uns 500 metros, eu acho só. E tinha uma curva e uma ladeira. Eu falei, agora fodeu. Foi porque aí que eu vi sua cara, eu vi a sua cara, sério, eu juro. É porque na minha cabeça fudeu mesmo. Eu já tinha corrido uma vez, pouca distância e com subida. E eu senti muita dor no glúteo, assim. Então na hora que eu vi aquela subida, comprida como era, e íngreme como era, eu falei, cara, não vou aguentar nem a pau. Daí começa aquela coisa, a minha irmã tava gravando e comentando e rindo, e eu quieto, muito focado em terminar a primeira subida. Era só isso que eu pensava, porque eu falei, se eu terminar a primeira subida, eu acho que não deve ter mais nenhuma subida, porque essa é muito grande. Então daí eu vou, mas eu acho que não vai dar. E foi assim. Aí só veio mais umas 10 subidas. Eu acho que da minha parte, desse primeiro ponto, né, foi isso, foi superar a primeira. Eu não conversava mais nem com a minha irmã, nem olhava quem tava me passando, deixa a galera passar. E o foco era ganhar a primeira subida, conseguir cumprir. Eu acho, eu não cronometrei, não marquei exatamente, porque nem no relógio eu não olhava nesse momento, mas eu acho que uns 800 metros ali de subida tinha, né? Era uma... ela começava não tão íngreme, depois ela ficava bem íngreme, assim. Eu acho que não foi tão sofrido, mas no final... o meu joelho começou a sentir um pouco. Nesse dia dos 10 km, nos últimos 2 quilômetros, no final ali, principalmente no último quilômetro, tava assim, quase insuportável já, sabe? Eu não sei, eu não conseguiria mais 1 quilômetro ou 2, talvez, com o joelho daquele jeito. Então foi o único desconforto, a única coisa que pegou, mas foi bem pouco, então deu até pra esquecer ali na hora da chegada. Depois que para também já para de doer, mas pra mim teve isso. Não foi nem tanto a subida, assim. Eu acho que eu completei os 10 km tranquilo, porque tem as subidas, então naquela hora ali dá aquele desgaste, depois a gente volta na descida, baixa ali, retoma, respira, ajeita a postura. Eu acho que foi tranquilo, assim, pra mim. Eu tinha participado da minha primeira corrida já dos 5 km, então já não tava com esse peso da ansiedade da primeira prova, né? Eu não sei se quem corre acontece isso, mas comigo acontece sempre. E por isso que eu fiquei muito assustado na primeira subida, que é uma coisa que me dá um arrepio com um frio que esquenta. Ele é um frio que esquenta, é muito estranho. E eu fiquei com medo, porque quando me dá isso, depois eu aguento bastante. Antes de dar isso, a minha cabeça fica querendo desistir o tempo todo, assim. Que eu não sei bem o que é, mas nessa subida, quando eu vi essa subida e eu ainda não estava muito quente, eu falei, cara, eu não vou aguentar. Quando a gente terminou aquela subida, fizemos mais uma curva, começamos a descer e pegamos a primeira água, naquele momento que eu tomei a água, arrepiou, esfriou e esquentou, e aí eu falei, cara, tô bem. Não sei as explicações aí, coloque aí pra gente, mas é massa, comigo também rola isso aí. Eu lembro que você olhou, daí olhou, você tá bem agora? Eu falei, tô bem. É porque
deu aquele coisa. essa coisa. Entrou no túnel ali. Eu quase nunca tenho dor correndo, eu tenho dor depois, né? A canelite, ela nunca me dá no momento da corrida, ela me dá na hora que eu paro. Eu falo até isso no final do nosso vlog ali da corrida, que já foi postado. Isso, assiste. Que enquanto eu tô correndo, eu tô bem. Na hora que eu paro, que eu esfrio, que a minha perna vira uma bosta, assim. Daí dói muito e depois no outro dia a canela dói bastante. Eu acho que depois dessa primeira subida foi curtir a corrida e eu curti muito. Separou os 5 dos 10, né? Aí você via que a galera já não me podava tanto, a gente começou até a podar uma galera. Aí eu falei, e sempre mantendo o mesmo ritmo, o relógio ajudou muito. A gente a manter, ó, tá rápido demais. A minha irmã falava, vamos frear um pouco, vamos andar um pouco mais. Agora vamos aproveitar a descida pra andar. E a gente podava algumas pessoas, depois ficavam outras pessoas pra trás. Andar, que ele fala, é ir mais rápido devagar, porque a gente não andou, a gente não caminhou nem um minuto. O mais devagar é um pouquinho mais do que 8h30, talvez bem na subidona lá, acho que a gente bateu, né? Daí o restante a gente conseguiu manter uma média bem boa, assim, de 7 e pouco, né? 7,3, 7,5, fazia 6,5 na descida. Foi no fim a gente finalizou em 1 quanto que deu? 17? 16. 1,16. A nossa meta era 1,15. Aí assim, por um pouquinho a gente não conseguiu, né? Eu acho que hoje, né? Que tá claro, engenheiro de obra pronta é fácil, mas olhar, daria para ter feito 1,15, aproveitando melhor as descidas. A gente teria, mesmo na descida, a gente não quis. A gente se controlou bastante. E dava pra ter soltado. Porque, assim, eu acho que eu faria mais KM. Eu me sentia muito mal depois no final. Mas eu não sei se eu conseguiria acelerar mais. Eu andei com essa cadência bem no limite. Mas nas descidas, talvez, eu ganharia um pouquinho. E assim como a subida era muito longa, a descida era longa também. Teve descidas grandes. Mas aí a gente não se passava, né? A gente se segurava, a gente aumentava um pouquinho, um pace de 7, pouquinho ali, mas se segurava porque depois vinha outra porrada, né? Então não adiantava também. Então, eu acho que foi tudo ótimo, maravilhoso, a gente cumpriu, foi massa. Tava fresco, tinha um pouco de vento no começo, depois, mas sem tá frio pra incomodar, então tava, 10. A organização da prova, muito legal, muito sobre bem a organização, achei muito bom, porque eu já fui numa corrida, que eu não vou falar qual, que não tinha água pra beber. Tem 4 pontos de hidratação, um no início, 5, né, com a do início, que você podia pegar ali antes da largada, já tinha... então, lá nessa prova que eu fiz, não tinha, só teve, tipo, durante a prova, sabe? Daí você, nem antes e nem no final da prova, depois que você saía ali, pegou a medalha e saiu, você não podia mais beber água. Então, nessa aí tinha bastante, né? Tinha água, tava bem organizado. Teve show, eu acho, depois a gente foi embora, não sei. Mas na chegada, banana, eletrólito, de marca legal, água, tudo foi bem bom. Legal. Não sei se todas são assim, mas eu gostei. Você tem uma camisa do 5 e uma de 10, uma medalha do 5. Eu só tenho da de 10, então... Ele vai fazer uma de 5, né? Eu vou fazer uma de 5, mas estou esperando daí a minha esposa conseguir fazer, pra gente fazer junto uma de 5 quilômetros. Não rápido, e pessoalmente a minha meta agora, né, daí a minha irmã fala dela, a minha meta é fazer 5 km num pace mais baixo do que os 30 minutos. Então é difícil, eu tô tentando, não tô conseguindo mesmo, eu sinto que quando eu tento dói, eu sinto muito minha canela, então acho que uma das coisas é eu perder peso, mas essa é a minha meta agora, é 5 km abaixo de 30 minutos. Eu vou junto com ele nessa daí, né, porque eu já tô correndo 5, então a gente vai junto nessa meta de tentar baixar o pace, aí pro final de abril, né, a gente vai tentar, né, e junto com isso, eu já me inscrevi na meia maratona de Floripa, na maratona de Floripa, em junho. Você já se inscreveu? Aham. Ave Maria. Acho que dia 7 de junho. Essa eu não sabia. Eu esqueci de te falar, né? Enfim. Não, eu sabia que você queria fazer, era a prova algo, mas foi não o dia que eu tava olhando lá, falei, cara, eu vou me inscrever porque vai subir esse preço, daí eu fui. No mesmo dia que eu fiz a inscrição do Trail Run agora, em maio, que eu falei pra você que eu ia fazer. E não, essa sim. Foi no mesmo dia. Da montanha, sim. Minha próxima meta são os 21 km na Maratona de Floripa, dia 7 de junho, se eu não me engano.
Então, Me manda depois a data certinha, que 7 de junho. se bolar eu broto lá, filmar e torcer pra você. Isso, massa. Que eu não vou fazer, pessoal. Essa eu não tá na minha meta agora. Eu tô com um treinamento tentando seguir. Agora, essa semana eu tô de férias do trabalho, então eu tô fazendo uma expedição de carro, de Curitiba até aqui. Tô no meio do Jalapão agora, nesse exato momento. Então, assim, tá super difícil. Eu consegui uma academia antes de ontem, aluguei ali a diária, fiz um treino de corrida, mas já pulei 2 treinos essa semana e hoje eu ainda vou fazer um longão, mas eu creio que eu vou conseguir cumprir a minha meta de treino e chegar nos meus 21 km em junho. Até porque se fosse fácil, todo mundo correria 21, e é só 0,5% da população que corre. Então difícil né? Difícil ainda mais sem treinar, né? Daí começa a ficar mais difícil. Eu tenho uma das coisas que eu acho que vai vir pro log em breve. No dia que a gente foi pegar os kits, pessoal, era dentro da loja da Adidas. E eu tô de olho em alguns tênis, porque eu ainda corro com o mesmo... O tênis que eu corri os 10 km é um tênis Nagoya ST, que não é feito para isso. E nesse dia eu provei um tênis que eu gostei muito e senti muita diferença do que eu uso. Então, talvez, mas vamos ver, vai vir alguma novidade de tênis aí. Quem quiser também curtir ou já começar a dar algumas dicas, porque eu me encantei muito. Eu coloquei um tênis no pé e de corrida de verdade e vi a diferença que é um tênis desse. Então, e na prova lá eu vi que todo mundo realmente usa um tênis de corrida e não que nem eu, um tênis aleatório para correr, né? A gente vai trazer, vai compartilhar, já ajuda aí, dá as ideias. Se eu bater meus 21 km, eu vou me dar de presente um tênis um pouquinho acima do que eu tenho também. É isso, se inscreve no canal, curte o vídeo, tem mais lá no Instagram também, no TikTok. Acompanha a gente, acompanha essa saga. Será que vai dar certo? Será que vamos chegar num triatlon aí? Quão breve será isso? Por hora vamos correr. Por hora vamos correr, que já tá difícil, já não estamos conseguindo, né? Beleza. Valeu, tchau. valeu, pessoal. Tchau, irmão. Beijo. Tchau. Bom Jalapão.